Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão todos? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou facilitador do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos nessas aulas online aqui, né? E hoje a minha aula será o roteiro 2, Flagelos Destruidores. Nós estamos no módulo 13, que é a Lei de Destruição e Lei de Conservação. A aula passada foi com o Edson, né? Só para recapitular onde nós estamos e onde nós estávamos, foi o roteiro 1, destruição necessária e destruição abusiva. A gente entendeu, né, as diferenças desses dois tipos de destruição, né? A destruição necessária, que é uma lei natural de Deus, que é necessária para ter a renovação, a nossa evolução, né? E a destruição abusiva, que aí já não é a lei natural, né? A gente vê aqui que coloca em risco a vida no planeta e, né, acaba sendo a cabo do homem, né, esse problema, né? Então, com a nossa evolução, isso tende a, né, se extinguir, essa destruição abusiva. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito desses flagelos destruidores, entender o que é, né? E vamos daí conversar um pouquinho. Quem tiver dúvidas, anotem, né, para a gente poder conversar no nosso bate-papo depois. Quais são os nossos objetivos específicos, né? Indicar os tipos de flagelos destruidores, descrevendo-os. Então, quais são, né, os tipos que existem desses flagelos. Os tipos de flagelos, né, o que é flagelo, né, pela definição. Eu vou pegar aqui pelo dicionário. Vários significados, mas punição física, castigo, tortura. Então, esses flagelos destruidores são esses castigos, né, essas torturas que a gente passa no nosso mundo e, né, que acabam destruindo, né, gerando destruição né, de vidas humanas ou de, da natureza. Enfim, a gente vai ver vários exemplos que a gente vai na leitura aqui comentar e conversar um pouco. Então aqui a gente vai ver o conteúdo básico, né, o que é o principal aqui na nossa leitura, né? Então vamos ler aqui um pouquinho e depois a gente vai para os subsídios. Então aqui há dois tipos de flagelos destruidores, então são dois tipos, né? Os naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra, dentre outras. Então aqui não cabe ao homem, né? Não é devido ao homem, no caso, né? É independente dele. Apesar que a gente vai ler depois, vai ver um pouquinho mais à frente, que o homem tem condições, sim, né, intelectuais e com o tempo morais para que, né, com a evolução dele, ele vai tentando evitar esses flagelos, né, essas dificuldades. Então, com a sua evolução, ele vai bolando meios e formas de evitar, né, por completo ou, né, consequências desses flagelos de que se diminuam. Então, depois a gente vai ler melhor isso. Os flagelos destruidores provocados pelo homem revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, pelo homem, né, esses flagelos destruidores revela né, a imaturidade moral que o homem tem nos dias de hoje, né, até nos dias de hoje. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, a gente vê né, em filmes, em seriados, né, esses filmes de época, ou seriados de época, né, essa questão de guerra, né, do povo mais forte, do guerreiro mais forte, isso era muito normal, né, no mundo mais antigo, né,
existiam, né, na antiguidade era praticamente só isso, né, um conquistar o outro, né, e à medida com que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo, né, que não há necessidade disso, né, nós somos todos irmãos, né, todos em busca de sermos felizes, né, dando as mãos uns aos outros, nos auxiliando, né, praticando a caridade, isso que a gente vai, com o tempo, cada vez entender e praticar mais. Só que a questão da guerra, que são os flagelos destruidores provocados pelo homem, era uma coisa muito natural, muito normal antigamente, e com o tempo está se diminuindo, né? A gente vê que século a século isso vem se tornando menos frequente. E tomara Deus que isso não aconteça mais, né? Nenhuma guerra mundial mais, e nem nada desse tipo. E cada vez a gente sofra menos com isso, né? Deus permite que flagelos destruidores atinjam a humanidade para fazê-las progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, né, é para a gente poder progredir mais rapidamente. A gente vai ver mais à frente, a gente vai explicar um pouco melhor. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Então, esse é o conteúdo básico, a gente vai conversar melhor agora na parte dos subsídios, tá, gente? Vamos lá, então vamos lendo comigo, quem quiser pegar a apostila, né, acompanhar na sua própria apostila, ou acompanhem aqui comigo na tela do, né, pela minha tela aqui que está compartilhando. Então vamos ler os subsídios aqui. Os flagelos fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. A gente vê que esses flagelos, então, não têm predileção por ricos, por pobres, eles vão, né, açoitar, vão castigar a humanidade sem, né, como um todo, sem distinções. Jesus, conhecedor profundo das necessidades e aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha, em Mateus 24, 6, 8. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então aqui a gente vê que essa mensagem de Jesus é explicando que, né, o que teria o porvir, né, o que se sucederia, né, do passar dos anos e dos séculos, que seriam coisas, acontecimentos normais que passaríamos, né? Visto que somos um planeta de provas e expiações, né? Existe mais mal do que bem ainda, né? Então nós vamos passar por todos esses flagelos, e, né, é normal, né? E o que a gente tem que fazer é cada um fazer a sua parte para que possamos evoluir como um todo e, né, o quanto antes melhorarmos e passarmos pelo estado do planeta de regeneração. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então a gente lembra que a destruição serve para nós nos regenerarmos, né, termos a nossa evolução. Então esses flagelos vão fazer a gente progredir mais rapidamente. Né? Depois a gente vai ver que aqui no final do... vou ler aqui e a gente vai conversar. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, qual que é o objetivo desses flagelos? Se a gente não souber o que está por trás disso, a gente só vai... alguns vão reclamar, alguns vão acabar tendo essa abnegação, resignação de sofrer sem reclamar, mas enfim, a gente vai sentir essas dificuldades, mas
o legal é tentar, né, enxergar qual que é o objetivo, por que disso, né? Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos. Então a gente imagina, né, e coloca como flagelos, que são essas torturas ou açoites ou dificuldades, né, por efeito do prejuízo que vos causam. Então a gente passa por dificuldades através desses flagelos, né? Um grande flagelo que hoje em dia está acontecendo é esse tal do coronavírus, né, do Covid, que estamos todos isolados, né? Agora com mais um pouco de liberdade, né? Mas mesmo assim não podemos nos juntar ainda. E querendo ou não, é um flagelo que não é a respeito do homem, a princípio, né? Ele entra na categoria de pestes, né? E de doenças, que que seria um flagelo natural, vamos colocar assim. Então aqui, né, sobre o vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, daí vem os qualificais de flagelos por efeito de prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A gente vê que quando vem uma grande dificuldade na humanidade, seja guerras, né, que seriam flagelos, o flagelo destruidor não natural, né, que seria por ordem do homem, ou os flagelos naturais, que a gente vai ler mais à frente também. Mas de qualquer forma, qualquer tipo de flagelo acaba, às vezes, né, fazendo com que a gente se mexa. Muitos de nós acabamos vivendo na inércia, enfim, sem parar para pensar nas coisas. E quando acontece esse chacoalhão, né, esse momento de dor, de complicação, né, a humanidade às vezes acaba se juntando, a humanidade, ou quando eu flagelo em algum lugar determinado, né, mas essa comunidade, ou a humanidade nesse caso de agora, às vezes acaba se juntando, dando as mãos e, né, procurando soluções para se melhorar, né, para passar por essa dificuldade. Então acaba às vezes criando novas, novas curas, novas vacinas, por exemplo, em caso de pestes. Em casos de guerras, por exemplo, se fazem, né, uma pesquisa muito grande, né, de às vezes instrumentos bélicos, né, mas não só para a parte de armas, mas para também a parte de saúde, de tecnologia, enfim, acaba tendo muito progresso, pois todo mundo se junta, né, com o fim de passar por uma determinada dificuldade, e aí que vem essa questão aqui que às vezes, né, às vezes a gente se juntando e pensando junto, dando as mãos, acabamos às vezes dando grandes avanços, grandes evoluções que às vezes teria, né, levado muito tempo para acontecer, às vezes acontece isso de uma forma muito rápida. Então essa também seria, até olhando por um lado bom, é uma parte boa, né, do flagelo. Na verdade, o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Deus, em sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso. Né? A gente tem outras formas de progredir que não seja o flagelo. Mas, como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Deus nos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios, do conhecimento do bem e do mal. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, o homem normalmente acaba vivendo, como falei, no piloto automático, não, não procura se espiritualizar, não procura praticar a caridade e normalmente aprende as coisas pela dor, né? A gente comenta sempre, né, da lei da ação e reação, né? Todas as coisas que a gente acaba plantando, a gente vai ser obrigado a colher. A gente pode colher de duas formas, né? A gente pode, aliás, pagar os nossos pecados, vamos botar assim, né? A gente pode
fazer o nosso resgate, né, das más ações que nós tivemos no passado, de duas formas, né? Da forma pior seria através da dor, né? Que a grande maioria acaba sendo assim, dessa forma, porque acaba não se melhorando. E a outra forma, que é muito melhor, é pelo amor, né? Praticando a caridade, benevolência, enfim. Mas normalmente não é dessa forma, né? Infelizmente. E é difícil a gente, né, fazer essa evolução moral, essa reforma íntima, não é fácil. Mas temos que ser perseverantes, né? Temos que ter a nossa disciplina, né? De estudar, de praticar caridade de alguma forma que você consiga. Então, né? Só para explicar essas duas formas que a gente consegue reparar né, o nosso mal que a gente fez e por que que isso acontece com a gente, né? Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, são oportunidades que Deus dá para o homem de fazer todas essas questões que eu comentei aqui. Exercitar a sua inteligência, de pensar em meios e soluções para se livrar desse flagelo quanto antes, meios e formas de não deixar esse flagelo acontecer e de minimizar as consequências, né? De demonstrar a paciência, né? De passar pelas dificuldades, a resignação, né? De sofrer, né? Sem se lamentar ante a vontade de Deus e, né, de passar por essa situação complicada. Aí aqui a gente vai ver os dois tipos de flagelos, né? A gente comentou um pouquinho atrás, mas são esses dois tipos. Os flagelos destruidores naturais, que são, né, através do homem, e os provocados os naturais que são de Deus e os provocados pelos homens. Na primeira linha de flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados a peste e outras doenças semelhantes. Estamos passando por esse agora, né, do Covid, a fome, as inundações. Então, as inundações, né, na nossa cidade aqui de Rio do Sul também passamos, então é né, outra categoria de flagelo natural. As intempéries fatais, né, às produções da terra e, né, outros tipos. Então, outros flagelos destruidores, né, que não são frequentes aqui, tornados, tsunamis, né, erupções vulcânicas, então são flagelos que vêm, que, né, ainda mais dependendo dos locais, cada local vai ter o seu tipo de flagelo específico e os flagelos que envolvem às vezes o mundo inteiro, que agora é o que a gente está passando, né? Os flagelos destruidores provocados pelos homens revelam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então aqui falando, né, a respeito da guerra, né, dessas batalhas pelo mais forte, pelo poder, né, pelo egoísmo, né? O homem quer tudo para si, quer ser melhor que o outro e, né, graças a Deus a gente está, com o passar do tempo, evoluindo, diminuindo esse estado de barbárie, né? Mas ainda existe, né? Ainda existe guerra no mundo, a gente ainda fica sabendo das tensões políticas entre país e país, mas graças a Deus está se diminuindo, né? No que diz respeito aos flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, vendavais, etc., que soem causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, mundo expiatório, né, de provas e expiações, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, né, de praticar a caridade, de amar ao próximo, né? A gente já estudou nas aulas que a gente
aprende a amar o próximo dentro da nossa família, para que a gente estenda, né, os laços familiares, laços espirituais, a gente estenda isso a todos os nossos irmãos, que são todos, todos os seres vivos, na verdade, né? Seja na Terra, seja fora. Então isso a gente vai aprendendo que nós não somos, não estamos sozinhos, né? Enfim, somos todos irmãos. Voltando aqui ao texto, né? Que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor, né? Não havendo mais esse tipo de sofrimento, isso com a nossa evolução e com o tempo. Dessa forma, em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta os flagelos que fazem parte da vida. Então, não tem o que fazer, né? A gente acaba passando por eles. Já alertou Jesus lá, né? No monte, naquela passagem lá. Os naturais surpreendem-no sem que os possa evitar, não obstante a inteligência lhe haja facultado meios de os prevenir. Então, a nossa inteligência, né, o homem vai evoluindo, tendo a sua inteligência, né, a sua evolução intelectual, para prevenir esses flagelos e até mesmo remediar-lhes algumas consequências. E rompem de quando em quando, desafiando-lhe a capacidade intelectual, ao mesmo tempo estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir. Então, um exemplo aqui do Covid, né? A humanidade inteira está se juntando, né? Tentando entender, estudar meios de vacinas, né? Para que você evite isso no futuro, né? E estudando as formas para poder reduzir os problemas de agora, né? Que são os tratamentos, né? Então, só um exemplo, né? Do que a gente está passando. Enquanto isso não ocorre, constitui-lhes corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso sem retentivas com a retaguarda. Inúmeros desses flagelos destruidores já podem ser previstos e alguns têm diminuídos os seus efeitos perniciosos, em razão das conquistas que a humanidade vem alcançando. Outros, que constituíam impedimentos aos avanços e à saúde, têm sido minorados e até vencidos, quais a fertilização de regiões desérticas, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra as epidemias que dizimariam multidões, assolando países e continentes inteiros, e graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades. Certo, gente? Então, aqui são, né, as situações que o homem consegue ir diminuindo, né, reduzindo e evitando esses flagelos por causa da sua evolução intelectual, né? E também, de certa forma, algumas aqui moral também. Vamos seguir. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, quanto mais adiantado, menos vão ser essas consequências dos flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Assim como, com referência até os flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las de inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências
por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta seu próprio bem-estar. Então, voltando a falar, mais exemplos, né? Que quanto mais o homem evolui, menos dificuldades, mais bem-estar ele vai ter, né? Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na atividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. O que a gente vê aqui, gente? A dor, essas dificuldades nos fazem evoluir. Se a gente não tivesse essas dificuldades, muito provavelmente a gente ficaria estagnado, né? Não digo todos, mas muitos, né? Muitos de nós. Então, são as dificuldades que fazem a gente evoluir. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso, né? Vai fazer nós progredirmos. Os flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei de Deus. Sabemos que, de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas guerras acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração e aos demais. Deus lhe lembra constantemente por intermédio de seus messias e seus profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Então, aqui, por essa passagem aqui, né, da época, né, lá de Kardec, com esse monte, né, de espíritos se manifestando em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso, né, viveria feliz na Terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Então, a humanidade como um todo ainda existe mais mal do que bem. A gente ainda se encontra no mundo de provas e expiações e estamos nessa progressão, nessa transformação de mundo, né, para mundo de regeneração. Então, ainda tem muitos homens ainda abusando do livre-arbítrio, de fazendo más escolhas e, né, persistindo nos mesmos erros, de, né, só fazendo coisas para si, né, com seu grande orgulho, né, o seu egoísmo, só pensando em si mesmo, né, no seu próprio bem-estar, sem olhar para o irmão ao lado, sem auxiliar, né, aos seus irmãos, né. Então, por isso que a gente acaba tendo todas essas dificuldades. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito de seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, pela necessidade que a gente passa, né, a gente vê que aqui o exemplo, né, que ele põe o remédio ao lado do mal, isso faz com que o próprio mal saia o remédio. A gente vê que através desse mal que existe, né, do mal moral, faz com que a gente
veja que não é por esse caminho, né? Que o certo é ir pelo lado do bem, né? Então a gente não consegue mais tolerar. Chega um momento que as coisas ficam tão afloradas que não tem mais como ver dessa forma, né? E aqui que ele passa que aí sim a gente consegue enxergar isso e ver que não tem outro caminho senão, né, a prática do bem, da caridade. Esta é a explicação para a ocorrência de tragédias que, como se surgissem do nada, se abatem sobre indivíduos e coletividades. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos, que assumem a feição de flagelos destruidores, fazem parte da programação reencarnatória, representando, em última análise, medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado em outras reencarnações. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, a lei de causa e efeito, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, o efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não o fizemos na vida presente, temos feito em outra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então aqui, gente, a gente vê que não existe injustiçado, né? A gente vê e estudou que Deus é soberanamente justo e bom e não comete injustiças. Então, assim, se acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não tem explicação nessa vida, com certeza vai ser de vidas passadas. E é o que ele fala aqui. Não existe nenhuma pessoa injustiçada. A gente não sabe o que aconteceu, né, nas encarnações anteriores e, graças a Deus, não sabe pelo véu do esquecimento, né? A gente entende que para nós podermos evoluir, temos que esquecer o passado para a gente poder seguir em frente. Senão ninguém conseguiria perdoar um ao outro, né? Se tu soubesse que o teu filho te fez alguma coisa em vidas passadas, né? Alguma situação ruim em alguma outra vida. Um exemplo, né? Então, graças a Deus existe o véu do esquecimento que faz com que a gente, né, recomece a cada vida, evolua a cada vida, né? A lei da destruição que a gente desencarne e reencarne, né? E consiga fazer as nossas vidas e, né, as nossas vidas corpóreas, as nossas reencarnações e consigamos evoluir com o tempo, né? Graças a Deus a gente tem todos esses mecanismos e graças a Deus né, nos proporcionou isso tudo, né? Então, só para ficar claro, né? Para ninguém se achar vítima, isso é bom também, porque a gente, né, nós somos responsáveis pela nossa vida, por todas tanto as dificuldades quanto né, os méritos. E, né, quanto mais a gente trabalhar para ter mais mérito, né, a gente cada vez vai ter mais, porque plantando bem não tem o que fazer, né? A gente vai colher bem, a gente vai colher plantando amor, vamos colher amor, plantando felicidade, nós vamos colher felicidade, né? Então a gente tem que né? Assim, temos que procurar entender essa lógica e procurar fazer a nossa reforma íntima, né? Que é todo dia, é a nossa constância, a nossa disciplina em praticar o bem, em corrigir as nossas imperfeições, que vai fazer com que a gente consiga evoluir. Cada um no seu passo, né? De todos os flagelos destruidores provocados pela incúria e imprevidência humanas, a guerra traduz-se possivelmente como sendo o mais doloroso. Contudo, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, graças a Deus, né, a gente não cada vez menos vê essas situações de guerra, né? Infelizmente, o ser humano ainda não está preparado para viver a paz de forma que a guerra representa ao lado das graves tragédias,
um doloroso processo de conquista da liberdade e do progresso. Neste sentido, a principal causa da guerra está no atraso dos indivíduos e das sociedades humanas, de onde derivam as paixões desordenadas que tomam o caráter de violência e, com a sua impetuosidade, né, produzem os conflitos que ensanguentam as páginas da história da humanidade. No futuro, quando a Terra passar definitivamente para a categoria de mundos de regeneração, estando o planeta livre de expiações, as guerras serão banidas. Olha só que legal. Então, não vai mais existir guerra, né, quando o nosso planeta estiver em um mundo de regeneração. Mas isto somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E lembrando, né, gente, quem quiser ficar no mundo de regeneração, não adianta evoluir quando a Terra chegar lá, né? Quando a Terra evoluir para um mundo de regeneração. Provavelmente não vai estar mais aqui, né? Nós temos que evoluirmos, sermos, né, merecedores de um mundo de regeneração para poder, né, mudar o nosso mundo e nós fazermos essa mudança. É mais ou menos dessa forma. Assim, a guerra monstro de mil faces começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX e do atual, o quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que os habitantes da terra se amem como irmãos. Então, só vai desaparecer essas guerras, essas situações, quando praticarmos o Evangelho de Cristo, né? Quando a gente amar a todos, né? Amar ao seu próximo, né? Como a si mesmo. Certo, gente? Então, temos bastante tarefa, bastante coisa para estudar e bastante tarefa a seguir, a fazer, para podermos evoluir, né? Podermos nós nos evoluir, né? Fazermos a nossa própria reforma, podermos auxiliar a quem está ao nosso redor, a quem, né, nós temos contato, nós temos liberdade de conversar, de explicar, né? E quanto mais irmãos pudermos levar essas informações, né, todo esse conhecimento que nos facilita, nos ajuda a evoluir, melhor, né? É o nosso papel como espírita, né? Quem já se considera espírita, né? Ou quem ainda não se considera, mas, né, está frequentando, está conhecendo, mas um dos papéis é levar esse conhecimento adiante, pois é um conhecimento muito rico, né? Que nos faz enxergar a vida de outra forma, né? Torna a vida mais leve, torna a gente mais protagonista da nossa vida, né? Porque nós temos daí o poder de fazer a nossa mudança e de mudar o nosso futuro. Né? Beleza, gente? Prazer, né, fazer essa aula, mais uma aula com vocês aqui. Espero vocês na próxima, né? A próxima agora é com o Edson, na outra, né? E vamos agora para a sala de bate-papo, então, conversar um pouquinho. Uma boa noite a todos e bom restinho de semana a todo mundo aí. Valeu, um abraço, até mais.